Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema habeas corpus preventivo para cultivo de cannabis, para fins medicinais. E para isso, nós trouxemos um advogado extremamente competente e especialista nesse tipo de processo, que é o advogado André Berardinelli. Doutor André, em primeiro lugar, muito grato pela sua participação conosco aqui no programa, pela disponibilidade de conversar conosco. Sei que a sua agenda é muito apertada. E como é a sua primeira participação no programa, que certamente será a primeira de muitas, nesse caso, tradicionalmente, a gente procura apresentar um pouco da pessoa do entrevistado para o nosso público, para depois, então, entrar no assunto do dia. Então, para começar essa apresentação, doutor André, por que a advocacia e qual foi o caminho que o senhor teve que trilhar para chegar até ela? Porque certamente essa sua história de vida vai inspirar alguns dos nossos ouvintes. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes, todos que estão nos assistindo. Agradeço pelo convite, tá? E eu comecei, foi bem engraçado, que eu comecei o direito com o intuito de concurso público. Eu queria entrar para a polícia na época, e o que acontece? Eu conheci o meu sócio, Gonzaga Patriota, era bem novo ainda, bem mais novo, ainda sou, né? E aí eu conversando com ele sempre me deu muitas motivações, surgiu a oportunidade de eu estagiar no escritório de um colega, de uma pessoa conhecida, só que ele não estava contratando. E aí eu comecei estagiando voluntariamente, sem remuneração, sem bolsa, sem nada, só para aprender. E eram escritórios de advocacia criminal, e desde então, desde o início da faculdade também, eu sempre, vamos dizer, sempre tive uma facilidade maior com o penal, com a área criminal. E aí, quando eu entrei no escritório, depois eu desisti do concurso público e resolvi atuar mesmo na advocacia criminal. Estagiei lá 3 anos, mais ou menos, e desde então nunca mais saí do penal. Adoro, né? Quais são as áreas que eu sempre trabalhei mais? Foi áreas de tribunal superiores, aqui em Brasília, né, nulidades processuais, dentro e fora do processo, em fase de inquérito e tudo mais, e que são aquelas irregularidades que acontecem, as ilegalidades que praticam, né, e teve um momento no escritório qual eu pude participar dessa parte do habeas corpus preventivo, porque todo mundo acha que o habeas corpus é para quem está preso, ou já quem está respondendo uma ação penal, ou algo do tipo, que coloque em risco a liberdade do agente, ou que já prejudicou a liberdade do agente, já privou a liberdade, né? E aí, quando eu me deparei com essa área, eu achei bem interessante no início, eu tive o primeiro contato tem uns 2 anos. E por que eu me interessei? Eu não conhecia, eu era da área e não conhecia. Hoje em dia está ficando mais familiarizado. Até uma notícia recente que saiu nos noticiários foi o presidente da Enel na CPI que está acontecendo, dos apagões e tudo mais, lá que teve em São Paulo. A Assembleia Legislativa convocou ele para testemunhar e tudo. E agora ele se tornou réu E então, o que acontece? Ele até está saindo na mídia mais vezes esse habeas corpus preventivo, que você entra nesse caso para poder, vamos dizer, se prevenir de algo que poderia acontecer, né? Então, tá ficando mais comum, e aí quando eu conheci essa área, eu fiquei muito nela, estudei muito,
né? Sempre quando aparecia oportunidades, eu trabalhava, fiz diversos casos pro bonos na época para poder aprender, porque eu sou aquele tipo de pessoa que aprende fazendo, né? Então, quanto mais eu fazia, aí mais eu aprendia, né? Sempre lendo bastante, mas me apaixonei muito, tudo graças também a hoje meu sócio Gonzaga, né? Que me incentivou a entrar no escritório na época como voluntário. Eu falei, poxa, mas eu preciso trabalhar, eu preciso de uma bolsa, preciso de alguma coisa. Ele falou, olha, te garanto que você não vai se arrepender. Aí depois terminei sendo contratado como estagiário quando abriu o processo seletivo e tudo. E foi mais ou menos assim o início da minha história na advocacia criminal, agora nessa parte que eu também atuo, que eu não parei com a instrução criminal, a parte recursal, os tribunais superiores, e aí também resolvi expandir para a área do habeas corpus preventivo, né? E aí desde então, tanto que quando o deputado saiu do mandato dele, agora em janeiro, que ele se candidatou, mas ficou como primeiro suplente e não entrou. Ainda tem possibilidade de entrar. Ele me chamou para a sociedade lá no escritório. Ele falou, André, eu fiquei 40 anos como deputado, estou um pouco desatualizado, você tá ativo no escritório, tudo, você sabe como está funcionando hoje os tribunais, os peticionamentos eletrônicos, os processos eletrônicos e tudo, e eu não quero me aposentar. Ele é danado, ele falou, não, já tem 70 e poucos anos, e ele falou, não quero me aposentar, e aí foi quando ele me fez o convite e nós nos tornamos sócios, né? E aí ele cuida, como ele tem um nome muito exponente, né? Sempre deputado há muitos anos, eu entrei com a parte técnica, vamos colocar, né? Atual, e aí aos poucos eu fui ensinando para ele tudo, como funcionam os tribunais, peticionamento, que ele era da época do processo físico, que tinha que ir, isso aqui, eu não peguei essa fase. Peguei, acho que até hoje eu peguei 2 ou 3 processos físicos apenas, né? E aí, esse é mais ou menos o início da minha trajetória, né? Não foi fácil, como para ninguém é. 5 anos acontecem muitas coisas durante a faculdade, né? Muito tempo, é muita história que vai acontecendo, diversos empecilhos que acontecem, mas terminou dando certo, graças a Deus. E hoje estou atuando, inclusive o escritório que era estagiário, hoje se tornou um grande parceiro nosso, até porque ele é meu mentor nessa parte, que já é advogado criminal há 20 anos, então ele, sempre quando eu tenho uma dúvida, eu recorro a ele e tudo, então esse é mais ou menos o meu início, né? Muito bacana, inspirador, como a gente já imaginava. O ex-deputado e atualmente advogado Gonzaga Patriota, ele deve ser como eu, da época em que a gente fazia as petições ainda em máquina de escrever e tal, era uma outra realidade, né? Bem diferente. Hoje muito melhor, claro. Bom, e uma curiosidade, doutor André, é que talvez para o advogado aqui do Maranhão, ele não, o iniciante, né, o universitário de hoje, ele não entenda essa sua dificuldade, que foi mais ou menos a mesma dificuldade que eu tive quando eu comecei no Rio de Janeiro, porque como são cidades grandes, o mercado é muito saturado. Então, para você aprender a fazer as coisas, você acaba pedindo mesmo uma oportunidade no escritório. Olha, deixa eu só aprender, eu não quero ganhar nada, eu quero aprender. E é assim que eu comecei também. O meu primeiro escritório, o meu primeiro estágio, escritório no Rio, doutor Marcos Paiá, era especialista, inclusive, em direito criminal também. Eu não gostava, minha área é a área do processo civil, mas era o que tinha. E vamos lá, vamos fazer, porque eu queria era começar a aprender, né? E depois a gente acaba deslanchando, como aconteceu com o senhor também. Bom, doutor André, vamos agora para o tema da nossa conversa. O tema principal é esse tal habeas corpus preventivo, que de certa forma o senhor já explicou para os nossos teleouvintes, é uma medida que você toma para evitar que a pessoa seja presa. Muito comum no âmbito das CPIs, né? Porque a pessoa tem receio de ir lá depois sair de lá presa e tal, mas só que esse que o senhor vai falar aqui no programa Direito no Ar de hoje é um muito moderno, muito atual, que é essa questão das pessoas que precisam usar as substâncias decorrentes da maconha, né, para ser
bem popular, para o nosso teleouvinte entender. Cannabis é o nome científico, mas a maconha. Então, as pessoas que precisam da maconha para fins medicinais e que não querem estar sujeitas a estar comprando isso de um traficante, correndo riscos até de morte, né? E que preferem, portanto, cultivar. Só que, a princípio, o cultivo da maconha, mesmo com essa finalidade medicinal, pode se caracterizar como um crime. Então, para a pessoa não ser presa por isso, ela usa essa ferramenta, o habeas corpus preventivo. É isso mesmo, doutor André? Ou eu falei alguma bobagem, exatamente por não ser da área do processo penal? Não, é exatamente isso. Porque agora entrando um pouco mais dentro do habeas corpus, que as pessoas têm um direito constitucional à saúde, né? Então, de uns tempos para cá, começaram a permitir pessoas com esclerose múltipla e algumas outras doenças, alguns tipos de câncer, para que pudesse cultivar o medicamento, que é muito caro. Hoje, porque quando você fala da maconha, o pessoal acha que é uma droga. Mas o tratamento, ele é feito à base do extrato, é um óleo extraído da maconha. Mas você precisa da planta para poder fazer. E o que que acontece? Hoje, pessoas que têm uma deficiência, têm algum problema, que agora o rol está se expandindo mais, é o quê? Pessoas que têm uma insônia, pessoas que têm depressão, pessoas que têm transtorno misto, que é ansioso e depressivo, né? Então, todas essas doenças agora estão começando a serem permitidas, porque com o avanço da tecnologia, eu sei que é um tema também muito delicado, porque muitas pessoas conservadoras, não, isso vamos dizer assim, é história para boi dormir, ele quer usar a droga, não. Eu comecei, quando eu me deparei a primeira vez, eu também achei. E aí eu fui conhecendo relatos de pessoas, fui vendo a melhora que as pessoas tiveram, porque existem alguns requisitos, mais para frente eu vou falar neles, né? Só que o que acontece? A nossa Constituição, que é a Constituição que todos nós somos protegidos, o direito é regido por ela e tudo mais, ela dá o direito à saúde e é um medicamento muito caro. Hoje, um tratamento básico à base do extrato da maconha, do óleo da maconha, é em torno de R$ 2.000, 2.000 e poucos reais. É um custo muito alto. Hoje, o nosso salário mínimo está 1.320. Então, se a gente pega uma pessoa que... Então, agora quer dizer que só os ricos podem ter uma depressão, só os ricos podem ter uma insônia, só os ricos podem ter uma ansiedade. Não condiz. E foi quando a gente começou a trabalhar nessa área para poder permitir que as pessoas cultivassem para poder fazer o medicamento dela. Então, já que não tem condições de arcar com o medicamento, então produz ele. E por que o habeas corpus? Porque, como o senhor falou, pode ser enquadrado em mais de um tipo penal. Então, ele tem uma justificativa criminal para você entrar com o habeas corpus. Ele tem um perigo à liberdade da pessoa. Porque se alguém passa, denuncia, tira foto, qualquer coisa, manda para uma autoridade policial, pode ter um mandado de busca e apreensão, pode ter um mandado de prisão. Então, isso é justamente para prevenir. Porque ao deferir o habeas corpus, vamos dizer, conceder, ao ganhar o habeas corpus, eles emitem um documento chamado salvo-conduto, que vamos dizer, você foi denunciado, alguém te denunciou, uma denúncia anônima, ou um avião passou em cima da casa e viu, e aí a polícia chega, entra na residência e você apresenta. Olha, tá aqui, eu estou permitido, eu tenho permissão, é medicinal, é para o meu tratamento. E eu, na área, eu já percebi bastante, algumas pessoas falam,
mais para consumir a droga. Realmente, e ainda tem casos que, em casos de crise, os médicos não indicam o consumo, o uso do óleo, do extrato, por demorar mais tempo para fazer efeito. Então, uma pessoa que tem epilepsia, uma pessoa que tem autismo, pessoas que têm algumas crises, pessoas que têm ansiedade, que têm crises de ansiedade, para o óleo fazer efeito, vai demorar mais tempo. Então, ele recomenda, já vi diversas receitas, onde ele recomenda a vaporização, realmente fumar o medicamento, para poder ter um resultado mais eficaz, mais rápido em relação àquela crise que a pessoa está tendo, né? Então, foi mais ou menos assim que, vamos dizer, surgiu toda a tese, porque é um medicamento muito caro, como eu te falei, é mais ou menos R$ 2.000 um tratamento básico. Então, tem algumas associações no país que fornecem ele um pouco mais em conta, mas eu tenho um cliente que comprava com uma associação dessa e o valor ficava no salário mínimo. Entendeu? Então, mesmo assim, mesmo com desconto, mesmo sendo mais barato, fica R$ 1.320 um tratamento mensal. Então, é muito caro. E aí, por isso, a justificativa do cultivo, do plantio, de você poder plantar em casa, fazer todo o procedimento. Tem os requisitos que eu vou falar mais para frente, que vai, por exemplo, já adiantando um deles, é um curso de cultivo. Você tem que ter um curso de cultivo para você saber como plantar, como fazer a extração do óleo, para você poder se medicar, né? Perfeito. Tá muito claro, interessantíssima a entrevista aqui com o Dr. André Berardinelli sobre habeas corpus preventivo para o cultivo de cannabis para fins medicinais. O senhor acabou falando naquilo que seria a próxima pergunta, que era exatamente: é fácil fazer esse óleo? Realmente, doutor André, vale a pena a pessoa investir no habeas corpus e não na compra do medicamento já pronto, porque ela vai ter condições de aprender a cultivar, a fabricar o óleo, e mais que isso, vejam como a advocacia é muito interessante, né? O doutor André, ele precisa conhecer não só o direito, mas ele precisa conhecer as doenças, a medicina, um pedaço da medicina. Precisa conhecer o cultivo e a fabricação do óleo, já é farmácia. Quer dizer, o advogado precisa transitar por todas essas áreas, né, doutor André? Verdade. E agora, a respeito da sua pergunta, o que acontece? É um processo que tem diversos preços no mercado, mas não, como nós sabemos, às vezes tem um preço mais acessível, mas não é barato. Só que é uma permissão que você não precisa futuramente renová-la. Você é algo mais permanente. Então, você é um investimento que você faz porque, vamos dizer, eu não vou investir no habeas corpus. Claro, tem a chance de dar certo, tem a chance de não dar certo. A justiça é uma incógnita. Mas, dando certo, você vai se eximir e vai ter o direito, que é principalmente da onde surgiu toda a tese, à saúde, ao bem-estar. Porque se você, sem o habeas corpus, uma pessoa, por exemplo, vamos dizer, hoje ela tem para gastar os R$ 2.000 ou conseguir com uma associação por 1.320. Ela, daqui um mês, 2 meses, ela pode enfrentar uma dificuldade financeira. Então, nessa dificuldade financeira, será que vale a pena, como é que eu digo, você sofrer uma crise e você não tem, deveria ser dever do Estado de fornecer. Só que ainda não foi regularizado, ainda não foi regulamentado, né? Inclusive, são teses que eles usam, uma entidade joga a culpa na outra, né? São muitas teses são assim, né? Porque a Anvisa é quem regulamenta tudo isso. A importação de sementes,
a importação de ervas, a importação do óleo. Então, ela que dá essa permissão. Então, só que ela não dá a permissão do cultivo. Ela só deixa você importar a semente, ela só deixa você importar o produto em si, o óleo em si, mas você ainda vai ter o custo porque você compra em dólar. Então, vamos dizer, se eu estou falando um tratamento de R$ 2.000 básico hoje em dia, que se o dólar tiver um aumento significativo, ele vai aumentar significativamente. Então, um tratamento de 2.000 pode subir rapidamente para 2.500, R$ 3.000. E, querendo ou não, é a saúde da pessoa. É o que previne uma crise de ansiedade. É o que previne, vamos dizer, uma crise de epilepsia. É o que previne uma crise, vamos dizer, de insônia. A pessoa não dorme. Então, isso tudo vai afetando outras áreas da vida da pessoa. Uma pessoa que não dorme, ela deixa de trabalhar bem. Porque ela já vai estar cansada, ela vai estar exausta. Então, tudo isso vai sofrendo efeitos. Eu reconheço que é uma dúvida bem intensa, porque você fala, gente, eu vou investir numa coisa que eu não sei se vai dar certo. Realmente, eu acho que se tiver condições de fazer o tratamento pagando, ótimo. O Estado quase nunca paga, porque ele sempre alega que é muito caro, né, que vai trazer prejuízo ao erário. E foi daí que foi onde começou a sair as teses favoráveis no judiciário. Que eles falam, não, então tá, você pode cultivar. É bom que o Estado não tem gasto e você recebe o seu direito de saúde, né? Constitucionalmente previsto, uma garantia fundamental, né? Perfeito. Bom, doutor André, o senhor até antecipou a resposta de uma outra pergunta que eu faria, que era essa possibilidade de se buscar uma liminar no processo civil para que uma Secretaria de Saúde municipal, estadual, fornecesse o óleo. Mas o senhor já respondeu que geralmente isso não é positivo, não dá certo. Bom, eu vou continuar fazendo provocações, é meu papel, né, como entrevistador. Fazendo o papel agora de advogado do diabo aí. A pessoa, doutor André, que recebe esse salvo-conduto, esse habeas corpus preventivo, e que é autorizada pela justiça a cultivar para consumo próprio e para fins medicinais. Não há o risco de que ela acabe sendo tentada a vender esse produto também, e aí sim ela estaria também cometendo um crime, e ela não foi autorizada a vender, né? Sim, querendo ou não, se ela deixar cair na tentação, sim, ela vai, o que que vai acontecer? Ela vai responder um processo criminal, ela pode responder um processo criminal, e ela vai perder o salvo-conduto dela. Ela vai perder essa possibilidade, né? Tanto que temos alguns tribunais que são onde o tráfico é mais intenso, onde a tese é dificilmente aceita. Por quê? Como o tráfico na região é muito alto, eles ficam em dúvida. Olha, eu vou conceder o direito dessa pessoa cultivar, falando que é medicinal, que é para fins medicinais, mas será que não é um traficante? Entendeu? Então, ela corre esse risco, mas se ela deixar, como eu te falei, o intuito maior desse processo é garantir a saúde dela. Então, tem muitas pessoas que acham, eu já tive muitas pessoas que perguntaram, André, deve entrar muito novinho, muita pessoa jovem em contato. E eu falo, pior que não. A maior parte das pessoas que nos procuram é pessoas de 40 anos para cima, que são pessoas que sempre sofreram com ansiedade, sempre sofreram com essas patologias e que sempre tiveram que fazer o tratamento de outra forma, comprando ilegalmente no mercado, que não tem controle de qualidade nenhum, você não sabe o que vem, você não sabe nada. E pelo menos, você tem um controle de qualidade se você mesmo produz, não tão como uma empresa farmacêutica produz um medicamento, só que você sabe que ali você só colocou adubo, ali você só cultivou a planta.
né? Então, você querendo ou não, você já tem uma noção melhor da qualidade. E então, como são pessoas mais de idade que nos procuram, são pessoas que fazem já o uso indevido, né? Por conta que não tem condições, ou também não conheciam essa possibilidade, né? Eu conheço pessoas que são megamente hiperativas, megamente ansiosas, que sempre fizeram o uso a vida toda, sem saber que tinha um tratamento específico, e que hoje em dia faz o tratamento com o óleo, com o extrato, né? Elas mudaram a forma dela para uma forma que realmente elas conseguiriam ter controle da saúde delas, porque, como eu te falei, no mercado negro, no mercado irregular, nós não temos o controle de qualidade. Então, vamos dizer, às vezes ela comprava algo que não era para uma pessoa ansiosa, que era que deixava ainda mais agitado, que tem as diferenças de cannabis da maconha índica e da sativa, né? Que uma deixa você mais agitado, mais acelerado, mais feliz, e outra te deixa mais sonolento, mais cansado, que são para as pessoas que vão, por exemplo, ter insônia. Essas pessoas vão consumir essa que vão dar sono, que aí ela utiliza no final do dia, à noite, para dormir. Então, são muito mais pessoas de idade que nos procuram, né? Pessoas que já estão com tratamento de Alzheimer, né? Porque a maconha recentemente foi reconhecido com isso, vamos dizer, devido a maconha ter tido um bom resultado, uma melhora nas pessoas com Alzheimer, então até pessoas de idade avançadíssimas, ali pessoas de 80 anos, estão começando a buscar esse tratamento para fazer o uso do óleo, né? Perfeito. Bom, estamos conversando hoje aqui no Direito do Ar com o advogado André Berardinelli. Ele está falando sobre a ação de habeas corpus usada de forma preventiva para aquelas pessoas que pretendem cultivar a maconha para produzir o óleo que é utilizado com fins medicinais em várias doenças, em vários transtornos, em vários problemas. Bom, ainda fazendo provocação, doutor André, é, as pessoas que são contra a descriminalização do consumo das drogas e tal, elas dizem que mesmo a maconha, ainda que para fins medicinais, embora seja uma droga que a gente poderia chamar de menos ofensiva, mas ela acabaria sendo a porta de entrada para outras drogas, aí sim, mais perigosas, mais problemáticas e tal. Eu imagino que o senhor também tenha se debruçado sobre esse tipo de tema. Qual seria a sua opinião sobre tudo isso? Então, como eu falei anteriormente, o objetivo final é o tratamento, vamos dizer, o direito à saúde da pessoa, o tratamento médico, né? Então, normalmente, como eu falei, as pessoas de mais idade que nos procuram, elas não têm tanto essa possibilidade de abrir porta para outras drogas. E outra coisa, ele não te dá a permissão de você fumar a erva, a maconha, na rua. Então, você vai poder consumir a vaporização ali em casos de crise, conforme for receitado para a pessoa. E na rua, se ela tiver que fazer ali o uso de uma dosagem, ela vai usar o óleo. Então, é uma questão bem delicada que pode ser que aconteça, mas ela não vai estar, vamos dizer, no ambiente dessas drogas, ela não vai estar no círculo. Porque como ela não vai poder vaporizar na rua, ela não vai poder fumar na rua, normalmente o que eu já me deparei até hoje é que a dosagem passada para uso, vamos dizer, diário, durante o dia, na rua, no trabalho, é mais o óleo. Então a pessoa não vai se deparar ali com uma roda que todos sabem que existe em festas e tudo mais, em eventos, em pracinhas. Então, o intuito
não é de abrir essas portas, e sim dar uma qualidade de vida para a pessoa. Porque é muito ruim, vamos dizer, uma pessoa hoje que tem uma insônia profunda, que tem uma depressão profunda, uma ansiedade profunda, ela quer acabar com aquilo, né? E aí não abrir porta para outras coisas, ela quer se sentir bem. Então, vamos dizer, a maconha deixa de ser algo recreativo para essa pessoa, se torna necessária, se torna um medicamento, assim como pessoas, vamos dizer, tomam remédios para pressão alta. Essa pessoa vai tomar para dormir, vai tomar para parar uma crise, vai. Então, os públicos e as rodas, as frequências são diferentes, né? Então, por isso que até hoje eu não conheço nenhum paciente de habeas corpus que terminou abrindo porta para outra coisa, né? Outro entorpecente, outra droga. Entendi. Bom, doutor André, e com relação à descriminalização, o que que o senhor pensa? Olha, eu acho que é um tema bem sensível, né? Então, acho que tem que ser analisado com muita cautela, porque meu pai sempre teve um ditado na minha criação, né? Ele falou: filho, você não pode prender demais um filho, porque senão uma hora a corda estoura, a linha estoura. E você também não pode frouxar demais, porque senão uma hora a linha acaba e vai-se embora, né? Que eu tenho uma filha pequena, então eu vivo perguntando para ele como criá-la, como, vamos dizer, dar uma boa educação, como tentar manter ali fora, vamos dizer, desses entorpecentes mais fortes. A cannabis, ele, se for algo medicinal, tudo bem. Se for descriminalizado, ela maior de idade, é por opção dela, né? Mas eu acho que na descriminalização tem que tomar um cuidado, porque quando você descriminaliza algo, que você permite o uso e tudo mais, você termina dando mais exemplos, né? Porque uma criança ou um adolescente vai ver outras pessoas fazendo. Hoje, elas veem menos. Então, eu acho que vai ter que ter uma política de conscientização maior, assim como hoje o cigarro tem, né? Vamos dizer, não fume, faz mal, dá isso, isso, isso de problemas de saúde. Então, acho que tem que sempre alertar os jovens, porque as pessoas de mais idade, eu nem digo tanto, elas já têm consciência disso tudo. Mas quando você é jovem, tudo é uma aventura. Então, e querendo ou não, a maconha utilizada de forma excessiva, de forma errada, ela pode atrapalhar um rendimento no trabalho, vamos dizer, a pessoa fuma uma maconha que dá mais sono, e aí ela vai para o trabalho, sem uma prescrição médica, sem algo que ela não saiba. Então, claro, se descriminalizar, não é diferente a descriminalização para a legalização, porque na legalização você vai ter um controle de qualidade, você vai permitir taxação do governo, vai poder ter fiscalizações, e que essa pessoa vai saber exatamente o que ela está comprando. Então, vamos dizer, uma pessoa que já tem uma noção, olha, eu tenho uma insônia, eu não tenho nenhum laudo médico, mas eu sei que eu tenho uma insônia, eu posso ir ali comprar para poder dormir. Ela já sabe, ela vai saber na hora que ela chegar, se fosse legalizado, na loja, olha, eu preciso disso porque eu tô com isso, isso e isso. A pessoa ali da loja vai falar, olha, então no seu caso é mais indicado essa aqui ou essa ali. No caso da descriminalização, isso não vai parar. Isso não, na verdade, isso não vai acontecer, porque não vai ter uma loja específica, não vai ter um controle de qualidade, não vai poder ser vendido. A venda, a descriminalização é o porte. Você vai poder usar, você vai poder consumir, você vai poder andar.
sem poder, vamos dizer, ter que assinar. Hoje tem um termo de usuário, se você for pego consumindo na rua, você vai ter que assinar um termo na delegacia de que você é usuário, e isso deixaria de acontecer, né? Então, eu acho que após um amadurecimento da sociedade em geral, ok, é uma coisa boa porque é um passo para quem precisa ou para quem gosta ter acesso de algo com uma qualidade fiscalizada, com algo que não vai fazer mal para ela. Já hoje, e também tem que levar para o outro lado. Eu sou bem realista, eu sempre tento observar tudo de todos os lados, de todas as formas. Hoje, se você pega um pai conservador e você descriminaliza e o filho dele começa a consumir demais, vai gerar problemas em casa, vai gerar diversas outras coisas, né? Então, eu acho que é um assunto muito delicado e que a sociedade ainda tem que, vamos dizer, desenvolver um pouco mais, amadurecer um pouco mais, e que aí tudo bem. Aí eu concordo com a descriminalização. Não sou contra, mas eu acho que tem alguns pontos a serem pensados antes. Perfeito. Bom, doutor André, vamos voltar agora para o habeas corpus. O senhor disse que há vários requisitos para que se possa pleitear esse direito. Um deles o senhor já antecipou, a pessoa precisa fazer um curso, né, um treinamento para aprender a cultivar e tal. Quais são os outros requisitos além desse, doutor André? Olha, o STJ, como explicar um pouco do processo para explicar da onde veio os requisitos. Quando o processo começou, eles alegavam que a responsabilidade de fiscalizar isso, de permitir isso, era da Anvisa, como eu falei anteriormente. Só que, na hora que as pessoas cobravam a Anvisa disso, ela ela alegava que a responsabilidade não era dela, e sim do Ministério da Saúde. E isso ficou acontecendo repetidamente. E quando chegou no STJ, eles, numa decisão, salvo engano, do ministro Schietti, ele determinou alguns requisitos, né? Que foi, então tá, já que ninguém assumiu a responsabilidade, então é sim de competência do judiciário. Então vamos lá, aí ele determinou na decisão uma prescrição médica de que a pessoa precisaria desse produto, desse remédio. Ele também exigiu um laudo médico que atestasse a necessidade devidamente fundamentada, porque a prescrição seria ali a receita, né? Seria a receita do medicamento. Olha, uma dosagem X, tananana, e o laudo era explicando a necessidade dele precisar, o porquê que ele precisava daquele medicamento. Normalmente acontece com pessoas que já tentaram tratamento com diversos outros produtos já legalizados, outros medicamentos regularizados, e não tiveram melhora. Em muitos casos, por exemplo, quem tem dor crônica. Quem tem dor crônica termina ficando viciado nos medicamentos que nós chamamos de opioides, que são medicamentos para dores fortes. E eles são altamente viciantes. As pessoas viciam com uma facilidade enorme. Eles causam uma dependência química muito grande. Então, nesse laudo, ela vai relatar tudo, que tentou o tratamento com todos tais medicamentos, mas não houve melhora. Determinando as patologias nesse laudo também, então vai falar o que a pessoa tem, vai falar, ela tem insônia, ela tem depressão, ela tem ansiedade, ela tem epilepsia, ela tem dor crônica, ela tem diversas patologias que hoje são abrangidas, né?
ela depois que, vamos dizer, se ela conseguir iniciar o tratamento com alguma amostra oferecida pelo governo, ou ela ter comprado o medicamento para fazer o teste, ou ali o primeiro, para ver se teve uma melhora, ele também exige um laudo de melhora com o medicamento. Por quê? Para poder atestar que, para você dar uma permissão para uma pessoa cultivar algo que é um entorpecente, ainda está ali ainda é classificado como droga e tudo mais, para você dar essa permissão, tem que ter uma certeza de que realmente ela teve uma melhora, de que você não vai dar uma permissão para uma pessoa cultivar, para a pessoa plantar, sem saber se realmente foi eficaz para ela ou não, ou se realmente é o caso de buscar outro medicamento já regulamentado, outros medicamentos que devem existir no mercado. Então, elas são a prescrição médica, que são as receitas em si, um laudo determinando, relatando toda a situação do paciente, um laudo de melhora com o medicamento, deixa eu ver, precisa da autorização da Anvisa para poder importar essas sementes, né? Que você pode entrar com um processo administrativo interno na Anvisa para poder requerer, e o curso de cultivo, para você mostrar para o Estado, para o Judiciário, que você tem condições, que você tem conhecimento de realizar aquele procedimento, né? Então, são esses os requisitos. A prescrição médica, o laudo médico atestando todas as patologias e tudo mais, um laudo de melhora das patologias com o medicamento à base da maconha, o curso de cultivo e a autorização da Anvisa. São esses os requisitos, os documentos essenciais. E aí, de caso em caso, a gente pede alguns outros documentos mais básicos, mas varia de caso em caso. E tem uma ordem, por exemplo, eu preciso primeiro conseguir junto à Anvisa autorização para importar as sementes, depois fazer o curso, para só então dar entrada na ação, ou eu posso fazer isso tudo em conjunto? Olha, você precisa de todos esses documentos para dar entrada, né? Senão o STJ ele vai alegar que você não preencheu os requisitos, né? E o único que tem um debate sobre a necessidade é o laudo de melhora. Porque se a pessoa não conseguir, normalmente muitos médicos dão uma amostra grátis para a pessoa fazer um teste, ou a pessoa realmente compra, se ela tiver necessidade, ou consegue mais barato com uma associação. Então, esse é o único assim, que tem um debate maior nos tribunais. Se realmente, poxa, vai que a pessoa realmente não teve direito à amostra grátis, ela não tem condições de comprar, ela não tem nenhuma outra forma de conseguir o medicamento para poder ter o laudo atestando a melhora do paciente. Então, esse documento, às vezes, ele é questionado. Nunca me deparei com um caso comigo advogando, e nenhum outro também, o qual eu vi, mas eu já vi nos votos das decisões dos tribunais essa questão, né, deles argumentando se realmente era uma necessidade ou não. Mas até hoje, realmente, em todas as decisões favoráveis que eu encontrei, que concederam, todos tinham um laudo de melhoras. Esse é o único que tem uma dúvida, mas que até hoje todos estão cumprindo com esse documento, né? Entendi. Bom, doutor André, o senhor disse que alguns tribunais resistem a essa tese, né, de conceder o salvo-conduto para que a pessoa cultive a maconha para uso medicinal. Isso dependeria, por exemplo, da situação da área, né, se há um maior ou um menor número de traficantes de drogas e tal. O senhor pode detalhar, assim, quais são esses tribunais para as pessoas que estão nos assistindo em todo o Brasil, para que elas saibam, bom, é melhor então eu entrar no lugar tal ou no lugar Y, enfim.
Olha, o que eu tive a experiência de trabalhar foi no que é da competência, tem muitos casos na justiça estadual, mas tem muitos que reconhecem a competência da justiça estadual e fala que é uma questão de justiça federal. Eu sou da tese de que tem que ser movido o habeas corpus na justiça federal, né? Porque se trata de um tema que tem a importação, tem diversas jurisprudências que dizem que é da competência federal. Inclusive, realmente, a maior base para a justificativa da competência federal é a importação, que tem que ser por um órgão federal autorizado, a Anvisa, né, que permite. Então, mas há casos nas duas justiças, na estadual e na federal. Um caso que eu não tive uma boa experiência foi no TRF2, que é o TRF referente a Espírito Santo e Rio de Janeiro. E realmente é de se saber que o tráfico nessas regiões é de, vamos dizer, mais frequentes, tem uma intensidade, vamos dizer, maior do que, por exemplo, Brasília, né? Então, tem diversos casos em mídias, eles lidam com diversas ocasiões. Então, esses tribunais, eu nunca tive a oportunidade de ver o TRF, ou a Justiça Estadual de São Paulo. Nunca tive esse contato, que também é uma região onde o tráfico é bem intenso, mas as que eu já trabalhei é Espírito Santo e Rio de Janeiro. E realmente, nos meus casos, os casos que eu já vi de decisões favoráveis que tiveram lá, foram de patologias mais graves, como esclerose múltipla, Parkinson, quais outras? Alzheimer, talvez, TEA. Olha, TEA sim, Alzheimer não. O TRF2 ele é muito complicado com essa tese, mas há uma brecha. Por quê? Como você tem que acionar as autoridades coatoras, isso eu aprendi na prática. Porque quando eu entrei no TRF na época, eu coloquei as autoridades coatoras, o que? O diretor da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Civil, o diretor-geral da PM, e fui botando todas as autoridades coatoras. E aí, lá no TRF2, né, era na seção judiciária do Espírito Santo, esse caso que aconteceu comigo, saiu uma decisão falando, olha, ou você altera a autoridade coatora, ou você desiste da ação e entra perante o TRF1, porque o diretor-geral da Polícia Federal é em Brasília, que é o TRF1. Quais são os tribunais mais favoráveis à tese? O TRF1 e o STJ. Então, como o TRF1 abrange Brasília, e como o diretor da Polícia Federal é de Brasília, o diretor da Polícia Civil é de Brasília, diretor-geral. Então, aí o que eu fiz? Eu alterei, fiz uma emenda ao habeas corpus, alterei as autoridades coatoras e fui ver, na época, esse meu paciente, realmente ele tinha uma necessidade muito grande desse tratamento, e eu falei, já dei entrada, vamos ver, não vou ficar prejudicado de entrar no TRF1 novamente depois. Fiz o teste. Foi negado muito rápido, né, por conta dessa situação da sociedade, né. Então, o que eu fiz? Dei entrada no TRF1 para ele. E aí conseguimos o tratamento dele aqui. Então, foi essa uma margem que eu encontrei de que utilizar as autoridades coatoras gerais do país, que aí estão todas localizadas em Brasília, que se eu for colocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo, o processo é de competência daquele estado.
Se eu coloco o geral, é de competência do DF, porque é a localização da autoridade coatora, né? Isso eu aprendi na prática. Perfeito. Bom, doutor André, quais são os argumentos contrários das pessoas que estão como autoridades coatoras, quando elas prestam informações no habeas corpus, ela diz, olha, não deve ser concedido salvo-conduto por causa disso, disso e daquilo. Quais seriam os principais argumentos? Olha, os principais são quando você vai requerer que o Estado pague, eles já falam que o erário não tem condições. Inclusive, é uma das justificativas que diversos ministros e desembargadores dão em seus votos. Olha, é melhor que se plante porque não tem gastos do cofre público com isso. Outra coisa que as partes contrárias alegam diversos magistrados alegam e o Ministério Público em seu parecer, de que não é da responsabilidade do Judiciário e sim do Executivo, da Anvisa, né? Então, só que essa tese também já está superada pelo STJ, que foi exatamente como eu falei, falaram, olha, a responsabilidade é da Anvisa. A Anvisa fala que não, que a responsabilidade é do Ministério da Saúde. E ninguém tomou uma providência. E nós estamos tratando de uma garantia fundamental, de uma garantia protegida e resguardada pela Constituição Federal, nossa Carta Magna, vamos dizer, a lei de nível hierárquico maior do país. Então, essa tese também já está superada, só que eles ainda utilizam essa tese, mesmo superada. E que outra tese que eles usam é como é que você vai dar a garantia do direito à saúde para essa pessoa que está buscando esse tratamento, sendo que você não consegue ter um controle de qualidade desse medicamento. Eles alegam isso. De que como é que você vai estar dando direito constitucional à saúde, sendo que você não tem controle da qualidade do medicamento que essa pessoa vai usar. E o entendimento do STJ também foi que vamos dizer com essas palavras, esse risco, quem tem que assumir é quem está precisando do tratamento. Então, se uma pessoa realmente está precisando daquele tratamento, se ela está precisando daquele medicamento, e se ela quer cultivar o próprio medicamento por ela não ter condições de pagar, então ela que assuma o risco da qualidade do medicamento produzido por ela. Então, também já foi uma tese, o qual, nesse mesmo voto do ministro Schietti, eu só me esqueci agora, o recurso em si, mas que inclusive não foi nem um habeas corpus, ele decidiu isso em RESP, salvo engano, em recurso especial, mas esses são os principais que eles alegam: o controle da qualidade, a competência do executivo e não do judiciário, que seria da Anvisa, a competência, e o controle da qualidade, da competência. Nossa, agora me fugiu o último que eu falei agora há pouco. Que na realidade seria o questionamento na área civil, né? Que o Estado não tem condições de pagar esse tratamento. Isso, né? isso mesmo. Perdão, me deu um branco aqui agora. Bom, é isso. O doutor André deu uma aula aí para a gente sobre essa questão do consumo medicinal da maconha, da possibilidade de entrar com habeas corpus para cultivar isso na sua própria residência e não ter qualquer tipo de problema com a polícia por causa disso. Agora, infelizmente, o nosso tempo acabou. E aí, doutor André, eu só quero lhe agradecer mais uma vez por ter disponibilizado esse tempo para conversar conosco. Fique à vontade para suas considerações finais e para fornecer também seus contatos, caso alguém, ao ouvir a entrevista, resolva lhe procurar para saber mais sobre essa demanda. Uma observação
que também muitas pessoas não conhecem, é que na decisão onde eles concedem o salvo-conduto, onde eles dão a permissão para a pessoa cultivar, não é uma quantidade ilimitada, vamos dizer. Eles fazem todo um cálculo de que 30 pés é o que dá vamos dizer, é o que garante o tratamento dessa pessoa por 1 ano. Então, eles emitem o salvo-conduto, a autorização, com essa quantidade limitada, né? Então, vamos dizer, é um caso que também poderia trazer problemas para as pessoas, no caso de uma denúncia, qualquer coisa, um policial fosse à casa da pessoa e chegar, ele apresenta, olha, eu tenho um salvo-conduto, eu tenho uma permissão e tudo, mas é de 30 pés. Se o policial, a autoridade policial chega e se depara com 40, 50, 60 pés ou mais, essa pessoa também está colocando em risco essa permissão, essa autorização que ela ganhou, esse direito que ela ganhou, né? Isso é só uma observaçãozinha que eu esqueci de mencionar ao longo da entrevista e agora consegui salientar. O meu contato pode ser através do meu próprio Instagram mesmo, é o Dr.André Berardinelli, Berardinelli. O número é 061-98505-3662. São essas formas de contato ou através do próprio Instagram, do escritório, caso alguém queira tirar alguma dúvida ou ficou... algo não ficou claro, uma dúvida, um questionamento, olha, mas eu tenho isso, eu não tenho aquilo, será que é possível? Aí pode entrar em contato, tirar sua dúvida, estou à disposição. Tem o próprio Instagram do escritório, que é Gonzaga Patriota ADV, tá bom? E no mais é isso. Agradeço a oportunidade, agradeço a todos que nos ouviram e muito obrigado. Nós que agradecemos. Conversamos hoje com o advogado André Berardinelli sobre habeas corpus preventivo para cultivo de cannabis para fins medicinais. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.